Hoje vamos falar a respeito da estévia, estévia em pó, estévia líquida. Adoçante faz bem? Faz mal para a saúde? Vamos explorar um pouquinho mais esse tema. Eu sou Gustavo, especialista de alimentos naturais da Color Andina. Vem comigo nesse vídeo. Qual seria a diferença entre o adoçante estévio líquido e o adoçante estévio em pó? Bom, se nós estivermos falando do adoçante da Color Andina, a diferença é muito simples. A estévia em pó nada mais é do que a própria folha de estévia que foi processada artesanalmente, manualmente, usando água, para você quebrar a folha e conseguir puxar dela só as partes doces, que é a folhinha da estévia, que é muito bonitinha. Ela contém várias coisas, mas dos elementos principais são os elementos doces. Só que se você come a folha sozinha, ela te dá um doce, mas te dá outros sabores também, porque ela não tem só doce, como todas as folhas que são organismos muito complexos. Então, esse seria o pó. No caso do líquido, é esse mesmo pó, só que ele está misturado com uma água que passou por um processo muito legal que você pode pesquisar aí na internet, que chama osmose reversa. Mas é basicamente um processo natural onde você tira a maior parte dos minerais da água, deixando uma água mais pura para você conseguir dissolver nela aquele pó. E assim você consegue ter o próprio pó, só que numa versão líquida. É simples assim. Nos demais produtos do mercado, eu confesso para vocês não poder falar muito por uma questão de que cada indústria tem os seus processos de fabricação, tem as suas tecnologias, então aí isso cabe a cada um. Mas de maneira geral, o pó normalmente é o mesmo que o da Color Andina, só que ao invés de ser processado artesanalmente em água, ele é processado a nível industrial, então você tem máquinas, químicos que fazem esse processamento da folha, e o líquido seria a mesma coisa, só que misturando com uma água que passa também por algum processo. Então, de maneira muito resumida, essa seria a diferença entre pó e líquido. E como que você escolhe pó ou líquido? Bom, se você já consome em pó e já está acostumada a consumir o pó, você pode manter, porque já faz parte dos seus hábitos, como você pode também, por exemplo, testar a líquida e poder fazer um comparativo do que é mais conveniente para você. O caso da estévia líquida, no Brasil hoje, a grande maioria das pessoas que consomem adoçantes em versão líquida, seja ele de estévia, seja de outros produtos como sucralose e tudo mais. Então, existe um hábito já na estévia líquida. Se você já é do grupo da estévia líquida, eu acho difícil você conseguir passar para o pó, porque o pó exige que você faça uma dosagem ali da quantidade de pó, enquanto nas versões líquidas você já sabe que quantidade você deve usar em termos de gotas ou muitas vezes de jatinhos, né, que faz aquela apertadinha. Então, acho que isso tem mais a ver com a sua conveniência, mas qualquer que seja a sua opção, eu espero que você esteja satisfeito com o adoçante que você está consumindo. Estamos falando de estévia e se você quiser comprar estévia de verdade, que além de ser pura, 100% natural, sem processos químicos, sem aditivos, é absolutamente sem nenhum sabor residual, sem gosto amargo, sem aquele gosto de adoçante que acompanha a sua boca horas depois de consumir, você aproveita o que nós vamos te dar agora, que é um cupom. O cupom é YouTube20. Com esse cupom, você vai no nosso site e digita na área de cupom de descontos YouTube20 e poderá comprar as nossas estévias com 20% de desconto. Espero que você goste. O adoçante natural pode fazer mal? Se você tiver alguma condição de saúde conhecida, você deve sempre consultar o seu médico. Isso é muito importante, porque não é o adoçante. Quando a gente tem alguma situação de saúde, há muitas coisas que eventualmente podem nos fazer mal. Então é muito importante saber quais são e respeitar essa lista de maneira que você possa cuidar da sua saúde da melhor maneira. Quando você não tem nenhum problema de saúde, quando você tem uma saúde muito boa, quando você tem uma vida absolutamente normal, sem restrições, o adoçante sendo realmente natural, realmente feito de forma artesanal, não de forma industrial, não deveria fazer mal para você. Agora, o que é sempre importante lembrar? Eu, por exemplo, quando como certos alimentos e tenho uma saúde perfeita, graças a Deus, não me sinto muito bem. Por quê? Não é que faz mal,
mas o meu corpo não gosta tanto daquele alimento, ele não reage bem àquele alimento. Não me refiro a paladar, me refiro ao efeito do alimento no corpo. Por quê? Eu, pessoalmente, adoro variar, eu como de tudo que você me oferecer, eu vou querer provar, vou querer comer, vou querer testar, e já comi coisas na minha vida que não me fizeram bem. Então, é normal, às vezes, você ter certas restrições, certos incômodos. Então, qualquer alimento, qualquer produto que você consumir, incluindo stevia natural, se você não se sentir bem, você deve tirar aquilo do seu cardápio, da sua dieta e buscar outras opções. Isso é uma ressalva muito importante, porque às vezes a gente acha que a saúde é boa, pode comer de tudo, mas é sempre bom ficar de olho porque o corpo ele dá sinais do que não te faz bem, mas desde que nós estejamos observando isso com bastante atenção, ou seja, observando o nosso próprio corpo. Mas, por via de regra, realmente um adoçante natural, ele não faria mal nenhum, porque ele basicamente é a mesma coisa que você estar caminhando numa área, numa floresta, achar a folha de estévia e mastigar. Ou seja, não tem nenhum efeito ruim que isso possa trazer para você. Como você pode substituir o açúcar pela estévia em pó nas receitas? Existem duas versões de stevia em pó. A stevia pura, que é a folha. Então, nesse caso, você requer quantidades muito pequenas para adoçar um café ou mesmo para preparar um bolo. Mas existe também a versão culinária. Essa versão ela é igual em termos de quantidade em comparação ao açúcar. Ou seja, já nesse caso, se você usar, por exemplo, uma colher de sopa para fazer uma determinada receita de açúcar, você vai usar uma colher de sopa da stevia culinária. Então, como é que você faz essa migração? Se você for usar a stevia pura, você precisa retirar o açúcar da sua receita, evidentemente, utilizar mais outros elementos, então digamos que seja um bolo, então você vai usar mais farinha, mais cacau, mais cenoura, mais outras coisas que você utiliza naquele bolo para preencher o espaço que o açúcar estava preenchendo até então, e você vai usar pequenas pitadinhas da nossa stevia pura em pó para você acertar o doce. E assunto resolvido, mas isso requer alguns testes. Se você não tem muito tempo, não está com capacidade de ficar fazendo esses testes, você escolhe a versão culinária, onde você faz a mesma receita, não muda absolutamente nada, e você simplesmente troca o açúcar na mesma quantidade pelo adoçante culinário. Automaticamente o seu bolo, ou qualquer que seja a receita, vai sair já do jeito que você está acostumado. Mas tem uma diferença incrível, aliás duas. Primeiro, você não vai ter a ingestão calórica que você teria no caso do uso do açúcar, a nível de calorias e para quem tem diabetes e todos os problemas que você já deve conhecer. E o melhor, que é o segundo benefício, você usando a stevia culinária, você vai ter o doce gostoso, você vai ter aquele sabor que você precisa ter, porque aquilo é um bolo, aquilo tem que ser doce, tem que ser agradável, com zero açúcar, zero caloria e zero índice glicêmico, ou seja, um diabético pode comer à vontade, pelo menos no aspecto do adoçante culinário, sem preocupação de que aquilo possa elevar um pico glicêmico ou algo do tipo. Quais são os benefícios da stevia? Bom, em primeiro lugar, o mais importante, quando você opta por uma stevia como a da colorandina, por exemplo, você tem o primeiro benefício de consumir um alimento que é 100% natural. Ou seja, se você tivesse um arbusto de stevia na sua casa, eventualmente a horta de alguém que você conhece tem, é a mesma coisa que você pegar a folhinha e mastigar ou inseri-la dentro do seu cafezinho para adoçá-lo. Então, 100% natural já é um benefício fantástico. Segundo, a stevia, ela não aumenta o índice glicêmico. Então, se você tem diabetes ou a pessoa que você conhece tem um problema de diabetes, que infelizmente hoje é cada dia mais comum, então o consumo da stevia ajuda muito, porque ele não vai afetar e não vai alterar a sua glicemia, nem gerar pico glicêmico. Isso é muito bom, porque a gente sabe como os diabéticos têm que lutar aí em todas as coisas que eles querem comer. E o melhor, você consegue ter aquilo que você quer consumir adoçado, café, doce, só que com alguma coisa que é zero caloria. Ou seja, eu faço um cafezinho, jogo uma bela colherzona de açúcar. Fica uma delícia, sem dúvida, só que é açúcar. Então, se você colocar uma pitadinha de stevia, vai ficar doce, vai ficar gostoso, porque no caso da nossa stevia realmente é muito gostoso o sabor, não tem residual, não tem amargo, não tem retrogosto, aquelas coisas ruins, e você vai estar consumindo zero açúcar. Isso é muito bom porque você evita a ingestão daquela quantidade de açúcar que você poderia estar ingerindo sem necessidade eventualmente. Então,
Só benefícios quando você escolhe uma boa estévia, uma estévia pura, realmente natural. Hoje falamos a respeito da estévia, a estévia em pó, a estévia líquida, como ajustar esse produto maravilhoso nas suas receitas e se ela é boa para a sua saúde ou se não é boa para a sua saúde. Eu espero que tenha sido útil. Falar de estévia é sempre um tema que nos motiva muito, porque é um produto que, quando é 100% natural, é realmente benéfico para a sua saúde. Então, fica ligado aí com a gente e nos vemos em um próximo vídeo. Muito obrigado. E agora, falando do cupom de desconto, queremos oferecer para você, com muito carinho, um cupom para você conhecer a nossa estévia, ou líquida, ou culinária, ou em pó, no nosso site. Lá você vai escrever no campo de cupom de desconto o seguinte: YouTube 20. E quando você escrever isso, na hora da sua compra, você vai ganhar automaticamente 20% de desconto, o que, além de te dar um desconto, que é sempre bom, cupom todos queremos, ainda vai te permitir conhecer esses produtos maravilhosos. Espero que você goste.